Então, nós vamos ver agora quais são, então, as etapas do exame físico. Então, a gente tem a primeira etapa, que é a inspeção, que ela consiste, então, na observação detalhada do corpo do paciente. Então, a gente vai observar a superfície. Nela, a gente vai avaliar a cor da pele, a forma com que aquela pele se encontra, a simetria e também as cavidades corpóreas, né? O nariz, a boca, o olho. É o primeiro procedimento, a gente tem uma ordem, né? Então, a inspeção, ela é o primeiro procedimento executado no exame físico. E ela pode ser estática ou então dinâmica, que a gente vai, né, deixar o paciente imóvel, a gente vai observá-lo, ou então dinâmica, a gente vai pedindo para ele poder, né, ir mostrando cada parte detalhadamente. Então, a gente, né, vai analisar o estado geral do paciente, se ele está consciente, inconsciente, se ele está em bom estado geral, então está em mau estado geral, né, a consciência, o estado nutricional do paciente e também a sua postura. Também vamos avaliar a movimentação, se ele anda de cadeira de rodas, se ele está deambulando, que significa andando, né, coloração da pele, mucosas, hidratação e também a higiene corpórea, se aquele paciente está apresentando um odor, se ele está sujo, né, se ele está mal apresentado, tudo isso é muito importante, lembrando que às vezes a gente, né, acha que isso, né, não é importante, porém é. A forma como o paciente ele se apresenta diz muito sobre a condição de saúde. A outra, né, etapa que a gente tem é a etapa da palpação, que a gente vai utilizar o tato. Então, a gente vai pegar no paciente para poder conseguir avaliar. Então, a gente vai utilizar alguns objetos, né? Então, temperatura, umidade, textura, objetos não objetivos, né? A gente vai fazer análises objetivas, identificar a temperatura, umidade, textura da pele, as formas e também as posições de estruturas, né? Se aquele paciente é longilíneo, se ele é curvilíneo, se ele tem algum tipo de problema na coluna, né? Lordose e etc. E também a gente vai avaliar os locais que estão sensíveis à dor, né? Aí é o momento que a gente vai apalpar aquele local que o paciente se relata de dor. E também vamos realizar de maneira superficial ou então profunda. Então, a gente vai pegar ali no paciente de forma mais leve, digamos assim, ou então vamos fazer nossa mão em forma de concha e ir apertando. A outra etapa do exame físico, então, é a percussão, que a gente vai, então, fazer leves batidas com as pontas dos dedos. A gente vai pegar as pontas dos dedos, geralmente o indicador e o médio, e a gente vai bater nos locais, né, de alguns locais de alguns órgãos. Então, a gente vai promover a vibração de tecidos subjacentes e de órgãos. Nessa percussão, a gente vai avaliar a tonalidade e a intensidade da vibração. O timbre dos sons gerados, né, e a presença de ar também que pode ter ali naqueles órgãos. Também vamos avaliar se há líquidos ou então fibrose de alguns órgãos. Aqui, pessoal, nessa parte da percussão, a gente vai ter uma aula prática sobre isso, tá? Porque eu preciso mostrar para vocês como é que funciona. Porque os sons, eles têm vários tons diferentes para a gente poder conseguir avaliar o líquido, né, ou então o ar. Então, cada tipo de colocação tem um tipo de som. Então, isso aí a gente vai avaliando com o tempo, tá? Ou com o tempo não, a gente vai avaliar quando a gente voltar para o presencial, tá bom? A ausculta, né, que é o quarto passo, que a gente vai ouvir os sons. Então, aí a gente vai usar nosso estetoscópio para poder identificar variações do que é considerado normal, vibrações transmitidas para a superfície, né, do meio interno para o meio externo. Vamos também captar de forma direta, ouvindo o externo, né, com som diretamente no local a ser auscultado. E também vamos escutar de forma indireta, que são sons captados por meio de instrumentos, que é o estetoscópio e o pinar. O pinar é aquele aparelhinho para a gente poder escutar o coraçãozinho do bebê. E a gente também tem o olfato, né, por último aí, que ele vai avaliar, né, o paciente. Então, ele reconhece a natureza e também as fontes de odores do corpo. Um odor incomum, geralmente, é uma patologia oculta, e o olfato também auxilia na detecção de anormalidades que não podem ser reconhecidas por qualquer outros meios. Às vezes, o paciente tem uma ferida, e aí a gente quer identificar se aquela ferida ela tem uma infecção.
Então a gente cheira aquela ferida, porque se aquele odor, né, se vier um odor característico forte daquela ferida, significa então que ela tem uma infecção. Se a gente sentir, né, aquele cheiro, e sentir somente aquele cheiro característico de sangue, né, a gente então percebe que não tem nenhum tipo de processo infeccioso naquele local. Então, lembrando, pessoal, que essas etapas, elas devem ser feitas aí na ordem, tá? Então, na ordem da inspeção, da palpação, da percussão, da ausculta e, por último, o olfato, né? Ou então a gente pode fazer uma ou outra ao mesmo tempo, por exemplo. A gente pode fazer a do olfato junto, né, com a palpação, que é ou então com a inspeção, que é onde a gente vai avaliar ali o paciente. E aí a gente não precisa ficar tão perto, às vezes, poder sentir o odor que vem do organismo do paciente, tá? Então, essas aí são as etapas do exame físico. E aí, lembrando que eu falei para vocês que a gente tem que seguir uma sequência, então a sequência, né, do exame, ela é céfalo-caudal, então a gente vai obedecer então a cabeça, né, o pescoço, e cabeça e o pescoço, depois nós vamos para a pele, unhas e pelos, depois partimos para o exame do tórax, depois para o abdômen, para a genitália feminina e para a genitália masculina, para as extremidades, e depois nós vamos avaliar no paciente condições neurológicas, tá? Ah, pessoal, só um adendo que eu acho que eu não falei para vocês durante a aula, eu acho que não. Esse exame físico, quem realiza ele de forma completa é o enfermeiro. Porém, o técnico de enfermagem, ele deve compreender todas as etapas, porque ele participa delas de forma auxiliar, tá bom? Então, aqui quem faz realmente essa inspeção e faz as anotações são, né, os enfermeiros. Porém, o técnico vai participar de forma bem ativa na realização desse exame físico, tá bom? O técnico de enfermagem, ele participa ativamente desse tipo de exame, tá bom? Então, a gente deve conhecer todas as etapas e como que é feito o exame, né, e a sua sequência. E também cai muito em concurso público, na verdade não cai não, despenca, tá, pessoal? Então, se atentem muito a essas, né, a essas etapas, e também quando a gente for trabalhar vai servir aí de muita importância para o nosso atendimento. A gente tem um atendimento de excelência, tá? E aí, então, a gente termina aqui essa parte da aula e a gente vai falar depois sobre, na sequência, sobre cada parte do organismo aí, e como deve ser feito o exame e os achados que a gente vai ter no exame físico, tá bom?